tarde, gente. Esse é mais uma videoaula aqui no canal da escola, em que nós vamos aprender juntos vários assuntos. Lá no módulo de vocês, tanto no módulo de produção textual quanto no módulo de português, existe o assunto de fábulas, tá certo? E é esse assunto de fábulas que nós vamos exercitar agora. Eu vou me esticar um pouquinho para pegar o livro de vocês, tá? Olha só, esse livro aqui, que eu esqueci de deixar perto, tá? E o nosso conteúdo de fábulas está na página, vou dizer pra vocês, 40, tá? Quem tem o livro vai fazer a atividade, tudo bem, da página 40, com base nas explicações que eu vou dar agora, certo? Nós estudamos sobre internetês, não é isso? Ó, aqui na página 40 tem a fábula do leão e a lebre, tá bom? Tem um pouquinho falando sobre a origem da fábula. Nós já estudamos fábula em produção textual. Não vai ser tão difícil vocês fazerem. É uma atividade de interpretação, tudo bem? Ó, mas vamos lembrar o que é fábula, meus queridos. Vamos lá? Aqui eu até coloquei a capa de um livro do Esopo, que é o principal escritor de fábulas. Ele era grego, lá da antiguidade. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Então vamos lá. O que é uma fábula? Uma fábula é uma narrativa em prosa, ou seja, em parágrafos, tá? Que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais. Esses seres irracionais normalmente são animais. E lembrem-se, na maioria das vezes são os animais que estão lá na fábula. Existem fábulas com humanos, né? Por isso que eu coloquei aqui. Mas nem todas as fábulas têm humanos, mas todas as fábulas têm animais, ok? Todas as fábulas têm animais e esses animais, eles fazem o quê? Eles fazem ações humanas, eles estão personificados, eles falam, eles pensam, eles agem, tá? E ó, a fábula, além de ser essa narrativa curta, em prosa, com seres, animais, né, agindo e pensando, as fábulas normalmente elas trazem o quê? Uma moral, né? Um ensinamento. A história da fábula mostra um ensinamento e lá no final dessa fábula o ensinamento está lá. Aqui eu coloquei, ó, uma foto do Esopo, uma pintura, né? O Monteiro Lobato, que é um escritor brasileiro que escreveu muitas fábulas, e a capa do livro do La Fontaine, que é um escritor francês de fábulas também. Ó, e aí eu já vou para o texto que eu designei como atividade na folha avulsa que vocês receberam, tá? O texto é uma fábula e nós vamos lê-la, tudo bem? E vamos responder algumas questões sobre ela. Então prestem atenção e leiam em voz alta aí na casa de vocês, tá? Ó, vou ler aqui na minha tela, acompanhe. A lebre e a tartaruga. A história que será contada a seguir é um clássico de Esopo que foi recontado por La Fontaine, outro grande impulsionador da divulgação de fábulas. A lebre e a tartaruga é uma típica fábula. Não se sabe quando o evento se passou, nem onde. E os personagens centrais são animais com características humanas, têm sentimentos, falam, possuem consciência. Tenho pena de você, disse uma vez a lebre à tartaruga, né? Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. A lebre disse à tartaruga, eu tenho pena de você, que você fica carregando esse peso, não consegue fugir, né? Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou e tu ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre, que havia pesada e remando em seco, ia-se, como perdida, e pôs-se a saltar, a divertir-se, e a tartaruga
ia se adiantando. Então a lebre viu que a tartaruga estava lá devagarzinho. Aí a lebre nem ligou, eu vou pular, vou me divertir, vou aqui comemorar, dançar, eu vou fazer tudo que eu quiser e ainda vou chegar na frente dessa tartaruga. Foi isso que a lebre pensou, certo? Olá, camarada, disse-lhe a lebre. Não te canses assim. Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um pouquinho. E se o bem disse, melhor o fez. Para escarnecer da tartaruga, deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e vencedora lhe retribuía os seus deboches. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. E a moral da história qual é? Nada vale correr. Cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Ou seja, não precisa ter pressa. É só você calcular o tempo certo e ir devagar que você chega. É isso que a fábula nos diz, né? E a gente não pode o quê? Debochar dos outros, porque a lebre se vangloriou de ser mais rápida, debochou dessa tartaruga, achou que dava até para tirar um cochilinho e quando viu, já tinha perdido a sua corrida. Essa foi a fábula que eu coloquei lá para vocês. E aqui a gente tem uma atividade. Olha só, o texto lido é uma fábula. Quais são as características de uma fábula? Eu disse a vocês, são o quê? Animais, né, agindo e pensando como pessoas, não é isso? A história é uma narrativa, traz um ensinamento, não é isso? E tem uma moral no final. Vamos conferir essa resposta? Vocês concordam comigo que é assim? Eu acho que concordam, né? Porque a gente já estudou sobre isso. Então, olha só. Animais personificados, que são animais agindo como pessoas. Existência de uma moral. Vocês também podem colocar que é um texto narrativo. O que você entendeu com a moral dessa história? O que foi que você entendeu? Não é necessário pressa, devagar se vai ao longe. Vocês ainda podem colocar aqui, não se pode debochar dos nossos adversários. A fábula também nos mostra isso, porque a lebre debochou e subestimou a sua adversária tartaruga e perdeu, não foi? Número 3. Nas aulas anteriores, aprendemos sobre linguagem formal e informal. Né? Qual é o tipo de linguagem predominante desta fábula? Gente, predominante é a que mais aparece. A linguagem predominante desta fábula, gente, é a linguagem formal. Olha, os verbos estão todos bem conjugados, né? Elas estão falando entre si, vamos dizer assim, com muita educação. Se vocês forem analisar, os verbos estão todos bem conjugados, a gente não vê gíria, a gente não vê abreviação nesse texto. Elas estão falando as personagens estão falando de maneira formal. Inclusive, quem são as personagens desse texto, não é? Essa pergunta é fácil. São a lebre e a tartaruga, apenas elas duas que aparecem nesse texto e são personagens. Que tipo de narrador temos nesse texto? Gente, o livro de vocês de gramática traz umas atividades sobre foco narrativo, tá? E eu já coloquei lá para vocês fazerem. Por quê? Porque nós já estudamos esse assunto lá em produção textual. O livro de gramática trouxe de novo esse assunto para fixar, tá certo? Eu vou explicar em linhas gerais para vocês, mas eu não vou me alongar tanto, porque a gente já teve essa aula. É só para relembrar o assunto e vocês poderem responder lá no livro as questões sobre foco narrativo, tá? Que tipo de narrador temos nesse texto? Observador ou personagem? Nós temos um narrador observador, tá? Quem está narrando não participa da história, só fala o que aconteceu. Então, nós temos um narrador observador, porque ele não participa da história e o texto está sendo narrado em terceira pessoa, certo? Quando o texto é narrado em terceira pessoa e o narrador não participa da história, isso é sinal de que o narrador é observador. Se o narrador participa da história e narra em primeira pessoa, certo? Isso é sinal de que o narrador é personagem.
Lembram-se disso? Então, vamos mais além? Aqui, ó, eu quero revisar com vocês justamente essas noções de foco narrativo, né? Nós estudamos isso já, tá, gente? Então, vocês não precisam ficar desesperados. Quando a gente estuda foco narrativo, nós aprendemos que existem 2 tipos de narrador. O narrador observador é o narrador de terceira pessoa. Normalmente, esse narrador, ele é mais objetivo, ele vai mais direto ao ponto, não é isso? Ele não participa da história. O narrador observador não participa da história, certo? E normalmente ele não emite opiniões sobre a história, ele apenas conta a história, tudo bem? E ele narra, ele conta a história em terceira pessoa, o narrador observador, certo? Mas também existe o foco narrativo de primeira pessoa, que é o narrador personagem. É aquele que conta em primeira pessoa, ó, lembrem-se, conta em primeira pessoa, né? E ele participa da história. Eu lembro até que na sala de aula, quando eu estava dando exemplo sobre isso, eu contei uma história que era minha mesma, de quando eu era criança, do dia que um caminhão passou por mim. Lembram-se disso? Que eu contei a história e vocês depois não acreditaram que a história era minha. Naquela história, eu estava sendo uma narradora personagem, porque eu fiz o quê? Eu disse que quando eu tinha 14 anos, um dia quando eu estava saindo da escola, né, eu estava atravessando a rua e eu não vi que um caminhão fez uma curva muito rápido e acabou batendo a traseira em mim e me jogou para o outro lado da rua. Olha só, eu estou contando a história sempre em primeira pessoa. Eu participei dessa história. Então, nessa história que eu contei agora, eu fui o quê? Uma narradora personagem. Agora, se eu dissesse assim, um dia uma garota estava andando na rua e ela atravessou a rua sem olhar para os lados e quando percebeu, estava jogada no chão porque um caminhão tinha atropelado ela. Essa história agora já é uma história de narrador observador. Eu falei, ó, uma garota, aconteceu isso com ela, né? O narrador agora não participou da história. Então percebam que uma mesma história, ela pode ser contada muitas vezes na perspectiva do narrador personagem, na primeira pessoa, e na perspectiva do narrador observador, uma terceira pessoa que viu o fato e está contando, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre narrador observador e narrador personagem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de frases, certo? Ó, os tipos de frases no português são vários, então olha só. Hoje nessa videoaula, a gente revisou fábula e fez atividade. Eu relembrei a vocês também a noção de tipos de narrador. E agora eu quero falar com vocês sobre tipos de frases. Esse assunto a gente vai falar mais lá na frente. Eu só quero começar para que vocês entendam um pouquinho. E os tipos de frases, essas frases, elas estão na atividade de vocês. Então, para que vocês não tenham dificuldade em fazer a atividade do livro, certo? Eu quero já que vocês relembrem. E eu tenho certeza que vocês estudaram no 5º e no 4º ano, talvez, os tipos de frases. Lembrem-se, a frase ela é um enunciado. O enunciado, quando ele vai até o ponto final, ele é uma frase. E as frases, elas podem ser de vários tipos. A frase exclamativa é aquela que tem o ponto de exclamação. Lembram-se daquele ponto? Que é um traço e um pontinho. Pronto. Ponto de exclamação. E a frase exclamativa, ela sempre traduz um sentimento, né? Que pode ser de dúvida, que pode ser de agonia, que pode ser de felicidade. A entonação da frase exclamativa é sempre uma entonação mais enfática. Ó, frase exclamativa, finalizada com ponto de exclamação e pode expressar sentimentos em relação a algo. Pode ser surpresa, emoção, admiração. Que filme bom! Olha o jeito que eu falei. Foi uma exclamação. Nossa, adorei! Vejam a minha entonação de novo. É uma exclamação. A exclamação, ela é sempre mais enfática na entonação, certo? Vamos para o tipo do lado. Uma frase interrogativa.
ela normalmente vai terminar com um ponto de interrogação, tá certo? E ela vai terminar com ponto final se ela for uma pergunta indireta. Mas isso a gente ainda não vai estudar no sexto ano, perguntas indiretas, tá certo? Olha só, então, as frases interrogativas, elas terminam com ponto de interrogação. O que você fez hoje? Ó, como assim? Ó, o que você fez hoje? Estão vendo a entonação? É uma pergunta, é uma frase interrogativa e por isso vai ter o ponto de interrogação, certo? Frases imperativas, ó, ali embaixo. A frase imperativa é a frase que mostra uma ordem ou um pedido. O final da frase imperativa pode ser ponto final ou pode ser exclamação, mas lembrem-se, as frases imperativas são sempre ordens ou pedidos, né? Ó, preste atenção, né? Essa frase que eu falei assim, prestem atenção, ela foi exclamativa? Foi, porque eu tive uma entonação maior, mas ela também foi imperativa porque eu dei uma ordem. Então essa frase, prestem atenção, ela é exclamativa e imperativa ao mesmo tempo, certo? Tudo bem? Ó, e o último tipo de frase que nós vamos estudar são as frases declarativas. As frases declarativas são aquelas que terminam com ponto final e são aquelas que estão declarando alguma informação, estão dizendo alguma informação. Por exemplo, você diz assim, hoje estou feliz. É uma frase declarativa. Hoje estou feliz. É uma frase declarativa. É exclamativa? Não, porque a entonação é diferente. É pergunta? Não, também não é pergunta. Você não está perguntando nada. É imperativa? Não, porque não tem nenhuma ordem. Hoje estou feliz. É simplesmente uma frase declarativa. As frases declarativas, elas podem ser divididas entre frases declarativas afirmativas e frases declarativas negativas. Hoje estou feliz é uma frase declarativa afirmativa. Hoje não estou feliz é uma frase declarativa negativa. Olha só, eu sei que essa parte do assunto é uma parte nova, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ter um exercício que a gente vai fazer junto, que nem os outros que a gente já fez juntos, tá? Para que a gente possa fixar melhor esse assunto sobre tipos de frases. Fechou, meus queridos? Então, tá tudo bem. Hoje a gente estudou fábulas, tipos de textos, foco narrativo, e aí quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me procurar pelas redes, mandar uma mensagem para a escola, que depois eu recebo, não tem problema algum. Nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Façam a atividade avulsa que vocês receberam, que eu fiz com vocês agora, né? Façam, quem tiver o livro, faz a atividade do livro, tá? Quem tiver também como arrumar uma xerox ou material. E vamos estudar, que nós não podemos perder tempo nessa quarentena, tá certo? Um beijo a vocês e até a próxima aula.